Bom dia, então, a todos. Estão a ouvir-me? Sim, sim. Ok, obrigada. Vamos então dar início à reunião, apesar de ainda se estarem a juntar mais pessoas, mas já são 10h05, portanto está na altura de darmos início. Antes de mais apresentar-me, pedir também, por favor, que mantenham os vossos microfones desligados, senão fica muito confuso. Tenham esse cuidado, por favor. Como dizia, então vou aqui apresentar-me, sou Vanessa Ribeiro, coordenadora aqui do Núcleo de Planeamento e Inovação da ACSS. Gostava de dizer, por favor, vou pedir mais uma vez que mantenham os vossos micros desligados, porque senão há muito ruído e não nos entendemos deste modo. Queria dizer então que se trata hoje de uma reunião técnica, é uma reunião para as unidades funcionais dos cuidados de saúde primários. Foi por esta razão que convocámos os coordenadores dessas unidades especificamente, mas não é por isso que a reunião é menos importante e por isso estão aqui presentes hoje o presidente da ACSS, a doutora André Trindade, e também elementos da direção executiva do SNS, a doutora Carla Gonçalo e a doutora Ana Rangel, a quem aproveito desde já para cumprimentar e agradecer a vossa presença. A ACSS tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos Peço que desliguem, por favor, os micros, estamos a ouvir aqui muito ruído. Obrigada. A ACSS tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos um conjunto de instrumentos que visam, acima de tudo, apoiar a nova organização em OLS. E entre esses instrumentos estão os que respeitam à estratificação pelo risco. E a reunião de hoje é sobre um desses instrumentos, o Índice de Complexidade do Utente. A disponibilização deste Índice de Complexidade do Utente, do ICU, faz também parte de uma meta do PRR e por isso há aqui uma razão adicional para garantir a sua implementação. Sabemos que o BI dos cuidados primários e, nomeadamente, o ICU é mais conhecido das USFs, porque nestes casos está relacionado com a contratualização. E por isso mesmo, o objetivo desta reunião é dar a conhecer o instrumento, sobretudo às outras tipologias, portanto, às UCCs, às USPs, às pessoas que estavam nas ex-UAGs e às URAPs ou ex-URAPs, dependendo dos sítios. Porque, apesar do instrumento não estar associado à contratualização nestas unidades, ele contém informação com potencial de utilização nesses contextos. E eu não me vou alongar muito mais, pois só temos 1 hora de reunião. Apenas dizer que o Dr. Nuno Sousa vai falar aqui, vai explicar um pouco o instrumento, o ICU, e depois o enfermeiro Tito Fernandes vai falar sobre a potencial utilização do instrumento para além das USFs, que, como disse, são o alvo principal da reunião de hoje. Não vamos ter muito tempo para questões, a reunião é só de 1 hora e por isso vamos privilegiar as questões que estejam relacionadas ou com problemas no acesso ao portal e concretamente ao separador do ICU e com as questões relacionadas com a utilização do ICU nas UCCs, nas USPs, as UAGs e URAPs. Portanto, peço por favor que se foquem exclusivamente nestes dois aspectos. Por fim, e antes de passar a palavra, queria mais uma vez agradecer a presença de todos quantos conseguiram juntar-se e deixar também aqui um pedido para internamente nas vossas unidades e mais uma vez em concreto nestas que referi, para fazerem essa divulgação interna, para as pessoas irem lá aceder, olhar para a informação que lá está e tentar, na medida do possível, utilizá-la. Sem mais demoras, passo então a palavra ao Dr. Nuno Sousa para falar um pouco sobre o instrumento. Nuno, por favor. Bom dia a todos. Se conseguem ouvir. Eu pedi ao enfermeiro, sim, obrigado. Eu pedia só ao enfermeiro Tito que partilhasse
a apresentação, porque eu não consigo fazer a partilha. Não fui colocado como organizador aqui da apresentação da reunião, por isso não consigo fazer a partilha. Vanessa, percebi isso mesmo agora. Mas tinha partilhado a apresentação aqui com o enfermeiro Tito e, portanto, estamos aqui articulando para... Muito bem. Coloca só aí, então, se faz favor, o primeiro slide. O seguinte. Portanto, o ICU, aqui vou falar brevemente, fazer aqui um enquadramento, falar sobre o COMED e 2 ou 3 minutos sobre a componente estatística para abordar um pouco aqui a questão da robustez metodológica subjacente aos cálculos do ICU. O próximo. Então, o ICU é um índice que é calculado mensalmente para cada utente. Consegues? Obrigado. Para todos os utentes inscritos nos cuidados primários, portanto, uma das nossas fontes é o RNU, e, portanto, todos os meses, cerca de 15 dias depois, 20 dias depois do fim do mês, temos os cálculos do ICU para cada um dos utentes dos cuidados de saúde inscritos em RN nos cuidados primários, com uma metodologia que está disponível online, as especificações estão todas disponíveis online, e ele foi desenhado, como todos os instrumentos do ajustamento pelo risco, para conseguir ter capacidade preditiva para aquilo que são a utilização de recursos do utente na área da saúde. E o ICU em particular foi desenhado para ter capacidade preditiva específica, não só na componente de recursos humanos, nos CSP, leia-se médicos especificamente, enfermeiros especificamente, secretários clínicos especificamente, mas também medicamentos e MCDTs, consumo de medicamentos e MCDTs pelos utentes, outras 2 componentes, depois mais na componente hospitalar, aquela terceira linha, urgências, consultas e internamentos, e também uma componente que permite prever mortalidade. O próximo. O ICU, enfim, começou, tem uma história já de mais de 10 anos, começou com um conjunto de estudos que a CSS fez entre 2013 e 2015, instrumentos, um deles atualmente em uso oficialmente, os ACGs. A primeira versão do ICU foi feita em parceria com a APMGF, analisava 15 variáveis e tinha apenas capacidade preditiva do trabalho médico nos cuidados de saúde primários. A primeira versão, 2016-17, considerava uma versão beta, porque na realidade avaliava ainda mal, tinha baixa capacidade preditiva. Em 2018-2019 surgiu a primeira versão real do ICU, também em parceria ainda com a PMGF, mas alargando mais a discussão com sindicatos, com organizações profissionais médicas e de enfermagem, e portanto passou a ter uma metodologia de análise de combinações de variáveis. No entanto, tinha ainda uma capacidade preditiva apenas do trabalho médico, não se conseguia prever as outras componentes da enfermagem, secretários clínicos, medicamentos, etc. A versão seguinte, se faz favor, foi prévia a um estudo feito por uma entidade independente, pago, financiado pela Comissão Europeia, que deste estudo resultou um relatório. O relatório tinha um conjunto de recomendações. As recomendações desse relatório era para aumentar o número e a diversidade de variáveis de morbilidade, e a segunda recomendação era para desenvolver a capacidade preditiva para outras áreas de prestação de cuidados de saúde, que eu já abordei. O seguinte, portanto, em 2022 surge então a versão atual do ICU, que aumenta o número de variáveis, mantém obviamente idade de género, gravidez e puerpério, passa a ter 46 variáveis de problemas ativos da lista de problemas em vez das anteriores 12 ou 13, mantém a dependência de terceiros para atividades de vida diária, mantém a ciência económica,
e mantém variáveis que inferem sobre diagnósticos a partir de medicamentos prescritos e variáveis que inferem sobre problemas ativos baseados em diagnósticos no internamento em hospitais do SNS. E, portanto, do ponto de vista do cálculo que se faz é uma análise de combinações de todas as variáveis para determinar os pesos que essas características têm nos utentes. Nós temos 10 milhões de utentes, meses a fio, e portanto isto tem uma enorme capacidade do ponto de vista estatístico para calcular estes pesos. A seguinte. E, portanto, na sequência das recomendações daquele relatório financiado pela Comissão Europeia, que está disponível no site da ACSS, desenvolveu-se então a última versão do ICU com capacidade preditiva para estas 13 áreas. O seguinte. E elas estão aqui descritas de forma individual. Eu não vou referi-las, eu vou referir apenas a última, que surge no BICSP, que é o custo total, e que seria aquela, peço que desliguem os micros, por favor. Eu vi. Obrigado. 2.000 e tal euros. E que, de custo total, que na prática utiliza todas as componentes do ICU para calcular um ICU que tenha capacidade preditiva do consumo de recursos pelo utente em todo o sistema de saúde, leia-se nas componentes que o ICU consegue medir. Próximo. Então, o que é que ele mede? Bom rigor, a pergunta que vale $1 milhão, como se costuma dizer, é quanto é que vale cada utente. Aqui não, obviamente, em euros, mas em predição de consumo de recursos em saúde. Próximo. Fontes de informação, o RNU, fundamental, o CIARS para ir buscar informação sobre problemas de saúde e consultas em todas as unidades funcionais dos cuidados de saúde primários nos últimos 12 meses, portanto o SDM olha em cada mês para os 12 meses anteriores e é a partir daí que faz a análise, não é apenas do mês que está a ser medido. O CCM para ir buscar informação sobre medicamentos e que os medicamentos são usados para inferir sobre diagnósticos. Se o doente toma um antidiabético oral, com algumas exceções, é por certo diabético. Se toma um antihipertensor, é com grande probabilidade hipertenso, etc. A base de dados de morbilidade hospitalar, para trás ainda, para ir buscar informação sobre diagnósticos de internamentos hospitalares. O CIN-SNS vai buscar informação sobre urgências e consultas hospitalares, o SDM para a componente da hierarquia de locais. No final temos um link que permite aceder a todas estas especificações que estão disponíveis no SDM. O próximo. Em bom rigor são 105 variáveis destes grupos. O próximo. Estão distribuídas desta forma. Portanto, a azul em cima temos variáveis demográficas, idade e género. Depois a verde escuro ainda variáveis que têm a ver com contexto, ciclo de vida, essencialmente. Depois, num tom verde mais claro, cerca de 40 a 50 variáveis relacionadas com a ICPC, cuja fonte é a própria a lista de problemas ativos dos utentes. E reparem que não só existem variáveis individualmente definidas, como insuficiência cardíaca, fibrilação auricular, depressão, ansiedade, demência, etc., como variáveis que são agrupadores de patologias, como todos os capítulos da ICPC estão na última componente dessa mancha verde mais escura. A seguir, a vermelho, variáveis de diagnósticos que são inferidas a partir dos registros de enfermagem. No azul muito carregado, quase preto, no final, variáveis que são inferidas a partir dos medicamentos.
Por exemplo, medicamentos imunossupressores ou medicamentos antineoplásicos permitem inferir sobre doenças imunossupressoras ou neoplasias. E, por fim, no azul mar, no final, todas as variáveis são inferidas a partir da fonte da base de dados de mobilidade hospitalar, portanto, internamentos hospitalares. O que é que acontece no final do dia? No final do dia, se um doente por acaso não tiver um determinado diagnóstico na lista de problemas ativos, mas tiver um internamento relacionado com esse diagnóstico, o ESDM, no cálculo do ICU, assume que ele tem esse diagnóstico. Portanto, em bom rigor, temos 3 fontes distintas para diagnósticos. Temos a lista de problemas ativos, temos os medicamentos utilizados pelos utentes no sistema de saúde e não apenas nos cuidados de saúde primários, portanto, dispensados em farmácia de oficina e que entrem pelo CCM, e diagnósticos hospitalares. Este quadro permite contar a história de 3 doentes e a forma como o ICU olha para eles, para cada um desses 3 doentes, e a forma como daí resulta um cálculo diferente do ICU. O utente número 1 é uma mulher com 32 anos, numa OSFB, numa família com 3 elementos, numa zona de baixíssima densidade populacional, portanto provavelmente vive numa aldeia, que tem insuficiência económica, está grávida, tem uma neoplasia, portanto tudo o que está a vermelho está positivo aqui, tem asma, tem depressão, toma medicamentos para a diabetes, embora não tenha diagnóstico de diabetes registado, e toma medicação para a ansiedade / depressão. Nunca esteve internada. O utente número 2, a mulher com 52 anos, numa família unitária, que apenas tem, das variáveis todas que o ICU utiliza, uma variável positiva, que é toma medicamentos para a hipertensão. E, portanto, eu diria que é uma mulher que apenas usa os cuidados de saúde primários para pedir a sua medicação e sendo seguida na privada, porque não tem um registro de hipertensão feito na lista de problemas. O utente número 3 é um homem com 23 anos, residente numa zona urbana com esta densidade populacional, que tem tudo negativo. Portanto, se nós olharmos para estes 3 utentes e se os contabilizarmos, todos eles valem 1. Se contarmos utentes, que todos eles valem 1. Se contarmos unidades ponderadas, de acordo com o antigo Decreto-Lei 298 de 2007, que tem servido para pagar às OSFB, exatamente, também todos eles valem 1, porque têm mais do que 6 anos e menos do que 65, os 3. O ICU está em cima, calculado para o utente número 1. O utente número 1 vale 4,95, o utente número 2 vale 1 e o utente número 3 vale 0,24. Portanto, o que é que o ICU nos quer dizer com isto? O ICU que nos quer dizer com isto é que o utente número 1, o utente número 2 é um utente padrão, vale 1, ou seja, é equivalente ao utente padrão a nível nacional, neste cálculo. O utente número 2, com um ICU de 4,95, tem uma previsão de consumo de recursos de cerca de 4,95 vezes maior do que o utente número 2, que é o utente padrão. E o utente número 3, que vale 0,24, tem uma probabilidade de consumo de recursos de 0,24, portanto 24% em relação, quando comparado com o utente padrão, que é o utente número 1. E quando nós, na última área do quadro, a amarelo, analisamos o número de consultas médicas do utente número 1, do utente número 2 e do utente número 3, verificamos que o primeiro utilizou, nos últimos 12 meses, 11 consultas durante 210 minutos, o segundo, 5 consultas durante 30 minutos, 5 consultas de 30 minutos provavelmente são consultas não presenciais para pedido de receituário, e o utente número 3 não utilizou consultas médicas. Correlativamente a consultas de enfermagem, o utente número 1
12 consultas, o utente número 2, 2 consultas. Próximo slide. 4 fases no cálculo. Na fase número 1, a análise de todas as 100 e tal variáveis para calcular os pesos de cada uma delas individualmente e de combinações dessas variáveis. Na fase número 2, depois dos pesos calculados, a aplicação desses pesos, a fase número 2, ou do score em função de algumas variáveis que contém em percentagens muito baixas, mais ou menos 5%, e na fase número 4 é um mero ajustamento para garantir que no final do cálculo, se nós tivermos 10,5 milhões de utentes em Portugal, também temos 10,5 milhões de ICUs somados em Portugal. Próximo. Isto é a forma como o SDM calcula cada peso individualmente ou de forma combinada. Em bom rigor, utiliza uma metodologia semelhante àquela que é usada em ensaios clínicos randomizados duplamente cegos, isto é, utiliza um grupo de intervenção, utiliza um grupo controlo, compara os tempos de consulta no grupo de intervenção e no grupo controle. O grupo de intervenção é o grupo que tem as patologias, o grupo controle é o grupo que não tem patologias nenhumas, e se para o grupo de intervenção descobrir, por exemplo, que o utente, esse tipo de utentes com esse tipo de patologias gastam em média, por exemplo, como está aqui, 71 minutos de consulta por ano, enquanto que o grupo controlo, que não tem patologias, gasta 33 minutos de consulta por ano. Então a diferença entre isto, 71 menos 33 é 38, é o peso atribuído à patologia que está a ser medida, no caso deste slide, a osteoartrose. O próximo, se faz favor. No caso do ICU dos médicos e do ICU dos enfermeiros, utilizam-se para calcular os pesos uma variável que é muito mais precisa do que a contabilização do número de consultas, que é o tempo que é gasto pelos profissionais com essas consultas em trabalho assistencial. Eu não me vou alongar, é só para dizer isso, portanto, que é não o número de consultas, mas o tempo gasto em trabalho assistencial. O próximo. Do ponto de vista da análise estatística, 2 ou 3 ideias importantes. Em primeiro lugar, é feita uma análise de quantis para demonstrar que isto é uma distribuição normal. Próximo slide, que ainda é aqui dentro. Portanto, isto mostra que o ICU, quando é usado para medir a dimensão das listas de utentes, tem uma distribuição normal a nível nacional. O próximo. Este slide e os próximos são muito parecidos, portanto eu vou-me alongar durante 1 minuto para explicar o primeiro e os seguintes serão passados de forma muito rápida. No eixo do X nós temos a idade dos utentes, entre 0 e 110 anos. No eixo dos Y nós temos aquilo que nós chamamos a complexidade média dos utentes. O que é a complexidade média dos utentes? Se eu tiver 100 utentes e esses 100 utentes valerem 120 ICUs, a complexidade média desses utentes é 1,2. Se eu tiver 100 utentes e esses 100 utentes valerem 0,8 ICUs, a complexidade média desses utentes é 0,8. Isto é a distribuição da complexidade média em função da idade dos utentes, colocando, e este gráfico está a mostrar essa distribuição para os 10 milhões de utentes que existem em Portugal. Portanto, não tem qualquer filtro em dezembro de 2022. E, portanto, isto permite ver uma coisa que todos os profissionais nos cuidados primários sentem, que é que os recém-nascidos e os lactentes têm maior complexidade porque consomem mais recursos, portanto, tem uma maior probabilidade de consumo de recursos. O ICU médio é de 3,
a complexidade vai descendo até aos 13 anos e até aí é igual entre o género masculino e o género feminino. Daí para a frente a complexidade vai subindo progressivamente até aos 80 anos, voltando a descer novamente, sendo diferente entre homens e mulheres. Em mulheres a linha rosa, a azul mar, a linha o género masculino. Próximo slide. Este slide permite comparar pesos de diversas variáveis do ICU, não só na componente das variáveis demográficas a bordeaux, como na componente de número de problemas de saúde a verde, e a seguir várias variáveis de forma individual. Este slide serve-me para dizer que, por exemplo, a gravidez puerpério, que é aí o primeiro cinzento que aparece, vale 2,4 e que compara muito bem, por exemplo, com o primeiro Bordeaux, que só tem pessoas saudáveis, e permite comparar também as diversas patologias, e, portanto, permite-me dizer que a gravidez puerpério é o que tem mais peso, a seguir a dependência de terceiros para a atividade da vida diária, depois a depressão, a diabetes, depois a depressão, a hipertensão, etc., etc., para os diversos grupos de variáveis. O seguinte. Portanto, este slide permite comparar todas as variáveis negativas com ter pelo menos uma variável positiva. E, portanto, o utente que não tenha nenhuma patologia comporta-se em função da idade como está na linha Bordeaux. Um utente que tenha qualquer variável positiva comporta-se como está na linha verde em função da idade. O seguinte é a mesma coisa comparando os utentes sem nada, sem nenhuma patologia, com as grávidas. Ora, naturalmente existem grávidas entre os 13 e 14 anos e quase os 50 anos e, portanto, independentemente da idade, as grávidas têm sempre uma complexidade média acima de 2,5, chegando a 3 e depois baixando até 2, em função da idade, provavelmente porque as que têm mais idade, utilizam mais os cuidados hospitalares e menos os cuidados primários e, portanto, o ICU até em relação a isso é sensível. O próximo. Ora, este compara utentes com diabetes com utentes sem nada. Reparem que nos vários slides a linha Bordeaux é sempre a mesma. Portanto, aqui utentes com diabetes. O seguinte. Aqui utentes com insuficiência económica, portanto a insuficiência económica isoladamente acresce apenas um pouco a não existir nenhuma patologia, nenhuma variável positiva. O seguinte, aqui dependência de terceiros para atividades da vida diária. E o próximo. A complexidade em função do número de problemas de saúde, portanto, um problema de saúde, 2, 3 e 4 ou mais problemas de saúde, para dizer que o ICU é obviamente sensível ao número de problemas de saúde que os utentes têm, independente da idade. O seguinte. Tivemos uma pandemia. Estes dois slides permitem mostrar que também o ICU foi influenciado pela pandemia, portanto, no primeiro compara todos os utentes antes da pandemia com todos os utentes em plena pandemia, e o segundo compara já depois da pandemia. O segundo slide, a imagem seguinte, compara em 2 anos diferentes o ICU, mas em períodos que não tenham sido abarcados pela pandemia. Portanto, este slide permite-me dizer duas coisas. Sim, a pandemia influenciou a forma como o ICU mediu a complexidade dos utentes, mas também permite dizer outra coisa, que é em 2 anos diferentes, a complexidade dos utentes não muda de forma significativa. Portanto, apesar de existirem 105 variáveis, apesar dos registros poderem eventualmente mudar, o ICU está a usar registros que, em bom rigor, não mudam de um ano para o outro. São problemas ativos, não são crónicos, não são problemas agudos, e, portanto, ele é estável ao longo do tempo. O seguinte. A outra pergunta que costuma ser feita é: e
o facto de estar sem médico influencia ou não influencia o ICU. E o que este slide tem são cerca de 200 e tal fecheiros que estavam sem médico numa determinada altura e que utentes esses que passaram a ter médico num determinado ponto. E o que se fez para fazer este slide foi medir a complexidade média desses utentes enquanto ainda estavam sem médico e medi-la novamente um ano depois de lhes ter sido atribuído médico. E, portanto, no eixo do X temos a medição do ICU antes de terem médico, em dezembro de 2019, e no eixo dos Y, um ano depois de terem médico. O coeficiente de correlação, este R quadrado que aparece aí, é um coeficiente de correlação que me permite afirmar que existe uma enorme correlação entre o ICU antes e depois dos utentes terem médico. Portanto, a variação, ou seja, o ICU dos utentes já era quase completamente, após terem médicos, já era quase completamente explicado pelas variáveis existentes antes deles terem médico. É isto que este slide permite afirmar. O próximo. Este slide e os dois seguintes permitem comparar, portanto, nestes pontos nós temos aqui 5.000 pontos, que são os 5.000 fecheiros de médicos que existiam em dezembro de 2021. E, portanto, no eixo do X temos o número de utentes que cada fecheiro tem. Portanto, obviamente que a maior parte dos fecheiros tem entre 1.500 e 2.000 utentes, e no eixo dos Y temos o número de horas de trabalho que esses fecheiros vão gerar um ano depois da medição, da contabilização desses utentes. Peço só que desliguem os micros, obrigado. Neste slide temos exatamente a mesma coisa, mas em que no eixo do X não temos a contabilização através de utentes, mas através de unidades ponderadas. E permite-nos mostrar que o coeficiente de correlação entre a contabilização que é feita dos utentes e as horas de trabalho que eles vão gastar aos profissionais no ano seguinte, não estou a falar no ano em que as medições foram feitas, é mesmo nos 12 meses seguintes, o coeficiente de correlação é de 49%, o que significa que as unidades ponderadas, para trás ainda, se faz favor, têm uma capacidade explicativa do trabalho dos profissionais no ano seguinte de 49%. E a contabilização dos utentes andando para trás tinha de 50,9%. Andando 2 para a frente, temos a mesma informação, mas para o ICU. Portanto, quando se faz a análise das listas de utentes através do ICU, a primeira nota que temos é que esta nuvem é muito mais achatada. E o coeficiente de correlação é um coeficiente de correlação de 72%. Portanto, o ICU tem uma capacidade preditiva da carga de trabalho de 72%, quase 73%, portanto, superior à capacidade preditiva das unidades ponderadas e superior à dos utentes contados tipo headcount. E penso que não vale a pena avançarmos. Os seguintes permitem mostrar apenas a capacidade preditiva nas outras áreas, mas é idêntico, com coeficientes de correlação sempre acima dos 65%, 70%, independentemente das áreas. E pronto, era isto que tinha para mostrar. Fico depois disponível para questões que possam surgir. Muito obrigado. Obrigada, Nuno. Temos aqui uma série de questões. Se puderes, enquanto o Tito faz a sua apresentação, se puderes ir respondendo, agradeço. Passávamos então agora ao enfermeiro Tito, que nos vai aqui falar um pouco sobre as potenciais utilizações então deste instrumento, sobretudo nas UCCs e nas USPs. Tito, por favor. Olá, bom dia a todos. Portanto, nos minutos que se seguem e depois da apresentação que o Nuno Sousa,
Eu teria aqui como objetivos, portanto, que todos consigamos visualizar a forma de acesso a estes relatórios de informação sobre o ICU no BICSP, também um pouco compreender como usar e interpretar essa informação que é disponibilizada já a todos os profissionais. Numa segunda instância também podemos perspectivar quais os novos desenvolvimentos que estão previstos na disponibilização de mais informação para as diferentes unidades funcionais, assumindo que este instrumento de ajustamento pelo risco, que tem subjacente um conjunto de algoritmos que analisam as características, como vimos, demográficas, de morbilidade do ciclo de vida e de contexto dos utentes, possa ser verdadeiramente útil aos vários profissionais nos diferentes contextos de prestação de cuidados ou nos diferentes contextos de tomada de decisão, quer a um nível micro, quer a um nível macro do sistema de saúde. Já foi referido, mas eu quero ressalvar novamente que este instrumento está inserido naquela que é a estratégia para a estratificação da população pelo risco da ACSS, que durante o ano de 2020 foi sujeito a uma análise, auditoria externa, que atestou a robustez dos métodos estatísticos. Sim, fez também algumas recomendações para melhorar a fiabilidade deste índice, que foram atendidas e incorporadas, e, portanto, ele representa hoje uma capacidade preditiva extremamente robusta. Portanto, sendo este ICU um instrumento que, neste momento, melhor explica o respectivo consumo de recursos, quer global, quer naquelas várias componentes que nos foram apresentadas para a nossa realidade, importa, portanto, diria eu, disponibilizar aqui um conjunto de informação para que, enquanto nos aculturamos do valor dessa mesma informação, possamos explorar e começar a utilizar essa informação. E, portanto, eu começo por partilhar aqui o meu ecrã para conseguirmos ver o seguinte. A primeira coisa que eu queria partilhar convosco, que foi referida pelo Nuno Sousa, é esta página do STM, onde podem encontrar todas as especificações sobre a estrutura de modelo de dados que está subjacente a este cálculo. Tito, ainda não conseguimos ver o ecrã. Ok, então eu pelo menos não consigo. Faço uma nova tentativa, esperem lá um pouco. Agora sim? Sim, agora sim. Ok, então a página de especificação da estrutura do modelo de dados, que está subjacente ao cálculo do índice de complexidade dos utentes, ligado aqui ao STM, e que está disponível neste link. Nesta página de especificações podem encontrar as especificações relacionadas com os vários tipos de ICU, ou para as áreas, 3 áreas que o Nuno Sousa falou. Numa componente seguinte, podem encontrar o resumo das principais características das várias variáveis que são utilizadas no cálculo do ICU, nomeadamente características, por exemplo, relativamente ao tipo de valores, ao grupo de variáveis ou à fonte de dados utilizadas para a determinação dessas variáveis. Numa componente seguinte, da página de especificações, tem o máximo de especificação possível sobre cada uma das variáveis, onde é apresentada uma descrição para cada uma das variáveis, o tipo de uso dessa variável para o cálculo do ICU. E, portanto, aqui encontramos aqui as 105 variáveis utilizadas, as especificações associadas a essas 5 variáveis, que eu não vou estar a mostrar-vos agora em detalhe. Quero apenas gerar a curiosidade para vocês consultarem esta página das especificações. Por último, nesta página podemos também encontrar, portanto, aquilo que é as fases de cálculo, ok? E, portanto, também aqui especificações sobre a fase de cálculo 1, a fase de cálculo 2 e por aí fora. Quero também partilhar convosco, para quem quiser satisfazer a sua curiosidade, portanto, está também disponível um webinar na página de YouTube da ACSS relativamente ao índice de complexidade dos utentes,
que foi já realizado há 6 meses atrás, mas que mostra em pormenor tudo aquilo que hoje estamos a falar e tem também ali uma série de dúvidas que poderão ser comuns aos participantes atuais e que foram esclarecidas nesse webinar. Portanto, a página do YouTube da CSS, webinar Índice de Complexidade dos Utentes. Depois de seguida, quero partilhar convosco a forma de acesso, portanto, a estes relatórios de informação sobre o índice de complexidade dos utentes. Deixem-me só abrir aqui a página. E, portanto, a forma de acesso será através do BI CSP. Estes relatórios sobre o ICU estão disponíveis na componente BI Self-Service. O acesso a essa componente BI Self-Service é feito através do login com o e-mail institucional. E, portanto, faço aqui uma nota para referir o seguinte. Associado a esta transição organizacional para o modelo ULS, tem acontecido também a mudança de domínio dos e-mails dos profissionais. Portanto, podem estar na circunstância momentânea, alguns dos utilizadores que estão presentes neste webinar, de terem visto vedado o acesso à componente do BI Self-Service. Portanto, isso acontece porque houve alteração do domínio do e-mail e ele ainda não é reconhecido por esta página do BI CSP. Portanto, nesta circunstância, se algum dos utilizadores não está a conseguir ter acesso ao BI CSP e à componente BI Self-Service através do login com o e-mail institucional, devem esses profissionais interagir com o seu departamento de informática ou com os recursos humanos da respectiva ULS para que esse novo domínio, esse novo e-mail, seja registado associado ao profissional em RHV. Bom, o SDM e o BI-CSP fazem o varrimento mensal diário desses dados no RHV e, portanto, no dia seguinte esse acesso está restabelecido. Voltando aos relatórios de informação sobre o ICU. Portanto, depois de logados com o e-mail institucional, devemos selecionar aqui a opção do BI Self-Service, onde vamos encontrar aqui uma série de separadores com dashboards e relatórios de informação das mais variadas áreas. O relatório relativo ao ICU está no separador ICU e podemos aqui encontrar dashboards de informação diferentes, portanto, uns relacionados com o ICU geral, outros com o ICU médico e outros com o ICU de enfermagem. Aquilo que distingue estes vários relatórios tem a ver com, digamos assim, o grau de especificação e os filtros associados a essa especificação. Nos relatórios relacionados com o ICU geral, vamos encontrar como máximo de especificação a unidade funcional. Nos relatórios de informação sobre o ICU médico, vamos encontrar até à especificação do profissional de saúde médico e a mesma correspondência relativamente à especificação máxima por enfermeiro no ICU de enfermagem. Vou abrir aqui um dos relatórios, nomeadamente aqui o do ICU enfermeiro, para vos mostrar a navegação possível dentro deste relatório de dados. E, portanto, a primeira coisa que eu vos quero mostrar é que na parte superior deste dashboard temos aqui filtros relacionados com
a data dos dados, podemos acionar filtros relacionados com a escolha destes dados por ARS, por ULS, por Departamento de Cuidados de Saúde Primários, por unidade funcional e depois a especificação máxima, neste caso como eu escolhi o ICU enfermeiro, a especificidade máxima de ICU por profissional de enfermagem. Antes de explorarmos este dashboard, quero mostrar-vos que na parte inferior temos também aqui mais separadores, um relacionado com o resumo de informação geral, outro sobre a evolução do ICU nos cuidados de saúde primários ao longo do tempo, outro relatório relacionado com as doenças crónicas, com a patologia ou condição clínica e, por último, a ficha técnica, que é por onde eu começo. Nesta ficha técnica podemos encontrar aqui informação resumida sobre aquele que é o enquadramento do ICU, as várias áreas de ICU para as quais é disponibilizada a informação, depois algumas das métricas e a forma de medir essas métricas, por exemplo, aqui quando se refere a número de utentes está a falar de uma contagem simples de utentes, quando se está a falar de unidades ponderadas, obviamente está a falar das unidades ponderadas como definidas na legislação para o SF. Depois ainda aqui alguma especificação sobre aquilo que são os problemas de saúde e as situações clínicas, referindo, por exemplo, os problemas de saúde são apresentados, são os ativos na lista de problemas dos utentes, como já foi referido. A folha das doenças crónicas contabiliza a percentagem de utentes por número de problemas ativos e, no que diz respeito, por exemplo, à dependência de terceiros, ela é determinada a partir da existência dos domicílios médicos de enfermagem. Nas especificações aqui da ficha técnica encontram também o endereço para aquela página que eu vos mostrei inicialmente, onde estão todas as especificações detalhadas sobre o ICU. Voltando ao dashboard inicial e ao relatório de informação geral. Portanto, aqui, para além dos filtros, na parte superior que já falamos, podemos escolher, portanto, o cálculo do ICU para a área médica, para a área da enfermagem, para a área do secretariado clínico, para a capacidade preditiva e do consumo, quer de urgências, quer de consultas em meio hospitalar, internamentos, medicamentos, MCDT e, portanto, o ICU geral. Se nos concentrarmos para já a explorar este dashboard, aqui no que diz respeito ao ICU geral, podemos ver no quadro, na parte central, portanto, que constam cá todas as ARS, podemos depois ir efetuando o drill down e encontrando aqui maior especificação, por exemplo, dentro da ARS Norte, vamos obviamente visualizar todas as ULS que fazem parte da ARS Norte. Dentro das ULS vamos encontrar os departamentos de cuidados de saúde primários, dentro dos departamentos vamos encontrar as unidades. Depois, na segunda coluna, podemos visualizar o total de utentes de cada uma destas unidades funcionais, o total de unidades ponderadas, o total de ICU para cada uma destas unidades funcionais e depois, em função do ICU, aquele que é o case mix, isto relacionando com o utente padrão nacional. Já vimos e o Nuno já referiu que um case mix de 1 é correspondente àquele que é considerado o utente padrão com complexidade média a nível nacional. Índices ou case mix, por exemplo, como vemos aqui de 0,90 significa que estes utentes têm uma complexidade média inferior à complexidade média do utente padrão a nível nacional. Por sua vez, e por contrário, todos estes case mix superiores a 1 significam que este conjunto de utentes tem, portanto, uma complexidade média superior ao utente padrão nacional. Depois, se explorarmos aqui um pouco este dashboard, eu queria só conseguir abrir aqui uma unidade funcional.
podemos também chegar aqui ao nível dos profissionais de saúde, que era o que eu vos queria mostrar. Num relatório seguinte, relativo à evolução temporal, portanto, sem filtro nenhum, obviamente isto fica um pouco mais pesado, podemos ver aqui a evolução ao longo dos meses do ICU médico ou de enfermagem ou dos secretários clínicos, conforme aquele que nós selecionamos aqui na parte superior. Ok? Componente seguinte. Relatório de informação relacionado com o número de doenças crónicas, e eu agora vou escolher aqui um departamento de cuidados de saúde primários para não estar tão pesado a carregar aqui estes relatórios, já devia ter feito isso anteriormente. Mas aquilo que podemos ver neste relatório é o seguinte, portanto, para cada ULS e dentro de cada ULS, cada departamento de cuidados de saúde primários, podemos ver aqui a distribuição dos utentes em percentagem pelo número de doenças crónicas por local de inscrição. Portanto, para o ULS Alto Minho, podemos ver que, por exemplo, tem 8% de utentes com 0 doenças crónicas e por aí fora com a distribuição da percentagem para uma doença crónica, 2, 3, 4, até 10 ou mais doenças crónicas. Mais uma vez, podemos fazer aqui o filtro de agregar ou desagregar e chegar à especificação das unidades funcionais ou, no limite, utilizando o filtro aqui na parte superior do ecrã, podemos ver esta especificação por enfermeiro. O que eu vos queria mostrar é que esta distribuição de doenças crónicas, ainda dentro do Departamento de Cuidados de Saúde Primários, só está associado, portanto, à tipologia de unidades funcionais tipo UCSP ou USF, mas esperamos a breve trecho disponibilizar também esta informação agregada por freguesia, por concelho, por distrito, porque entendemos que ela é útil também para outras unidades funcionais, como por exemplo para as UCCs ou para as unidades de saúde pública, poderem fazer o seu diagnóstico de situação ou até mesmo, portanto, a definição das prioridades assistenciais e o seu plano de ação. Num dashboard seguinte, relativo à patologia ou condição clínica, podemos encontrar a desagregação do número de utentes por patologia ou condição clínica. Vamos só esperar que carregue aqui o dashboard. Eu vou tentar aplicar um filtro. Bom, estes dashboards costumam ser extremamente rápidos. Isto pode estar relacionado aqui com a minha máquina e com o facto de estar a utilizar demasiados recursos. Vou para já desativar aqui a câmara e ver se funciona um pouco melhor. Ok? Peço-vos só um pouco de paciência, pois vale a pena explorar este dashboard. Ok. Vamos escolher aqui a área de Matosinhos. Vamos ver se aplicando este filtro fica um pouco mais sólido. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que
De facto, podemos visualizar aqui nesta tabela do lado esquerdo e associado aos filtros que acabamos de aplicar, que é dos CSP da ULS de Matosinhos, portanto, as patologias ou condições clínicas relacionadas com o filtro ICPC, onde está associado depois o número de utentes que possuem estas patologias ou condições clínicas e a percentagem desses mesmos utentes. Num gráfico aqui do lado esquerdo que temem não surgir, podemos visualizar a evolução desses mesmos utentes ou do número de utentes com essas patologias ao longo do tempo. Deixem-me só fazer refresh desta página. De facto, não estava previsto eu estar aqui com tanta dificuldade de acesso. Não, até porque já ter uma comida dos gatos, não tinham comida nem nada e ele não andou na comida dos gatos. Não sei. Bom, Vanessa, parece que não vamos sair daqui e, portanto, este último dashboard relativo aqui à distribuição das patologias, uma última tentativa, se não vamos mesmo avançar. Este é relevante porque para o planeamento das unidades funcionais, nomeadamente para as UCCs e unidades subpúblicas, esse diagnóstico de situação ou a definição de prioridades pode ser também baseada nesta informação. E era a mais-valia de vos poder mostrar este dashboard que não estou a conseguir e, portanto, vou desistir. Portanto, era isto que tinha para vos apresentar relativamente quer à forma de acesso aos relatórios existentes, quer também à interpretação da informação que esses mesmos relatórios já hoje contêm, sendo que contamos também, a breve trecho, disponibilizar informação para além de agregada por unidade funcional, que ela esteja agregada também por freguesia, por concelho e distrito, para ser útil a um conjunto ainda mais alargado de profissionais e de unidades funcionais. Entretanto, o convite é mesmo para explorar os dashboards já existentes e, no caso de dúvidas, explorar também a página de especificações do ICEU. E, portanto, para já é tudo o que eu tinha para vos dizer, está bem? Muito obrigada, Tito, muito obrigada, Nuno. Já estamos em cima da hora. Eu não vi aqui perguntas relacionadas com as questões do acesso ou com as potenciais utilizações deste instrumento para além das USFs. Como eu disse, esse era o foco desta reunião. Portanto, queria agradecer desde já alguns comentários construtivos que aqui foram surgindo. Isso é muito positivo porque é nessa perspectiva que nós aqui na CSS também trabalhamos. Portanto, dizer que estas ferramentas não são fechadas no tempo, não são fixas, elas vão evoluindo e o Nuno referiu que o ICEU já começou a ser construído há muito tempo e já teve várias evoluções, já teve várias atualizações. Tudo isto com base também nas necessidades que se tem vindo a verificar, com base naquilo que o estudo da própria EY, que também referiu que havia alguns aspectos a melhorar e que foram posteriormente introduzidos no ICEU. Portanto, dizer que isto não todas estas ferramentas não são instrumentos fechados, são instrumentos que vão evoluindo ao longo do tempo. E é esse trabalho que também que temos aqui tentado fazer e que vamos continuar a fazer. Pronto, relativamente aos outros comentários, se quiserem podem, nós vamos tomar nota, vamos também se quiserem remeter alguma coisa que seja muito pertinente, podem fazê-lo pelos canais habituais. Dizer também, vi aqui alguns comentários que tinham que ver com o facto de não estarmos aqui a dar informação nova,
E eu fico satisfeita por saber que houve pessoas que efetivamente já consultaram esta informação, isso é um aspecto muito positivo, mas também sei que há aqui outras pessoas que provavelmente nem sequer conheciam o instrumento, ainda nem sequer tinham acedido ao BI, nem tinham percebido que esta informação estava lá, e é essencialmente para essas pessoas que fizemos hoje esta reunião. Mais uma vez agradecer a todos a vossa presença, em particular ao Nuno e ao Tito que disponibilizaram do seu tempo hoje para mostrar o que existe e para explicar o que existe, e desejar o resto de um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigada.